Olá, pisciano! Olá, pisciana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez por aqui, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Bora lá? Hoje eu vou fazer mais uma leitura para vocês, uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoa com o seu momento. Combinados assim? Bora lá, pisciano. Primeiro agradecer a nossa espiritualidade maior, a todos os anjos guardiões que nos protegem, que nos guiem. Vamos agradecer também aos nossos mentores espirituais que se fazem presentes nesse momento, que possam nos dar um direcionamento que sirva para a expansão da nossa consciência, que nos ajude no desenvolvimento da nossa intuição. E é isso. Bora lá? Vamos começar aqui com o tarô. Verdades da alma. Vamos ver uma pergunta aí que a nossa alma quer fazer pra gente como um direcionamento, né? Como se fosse uma bússola para entender o caminho. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu preciso fazer isso dessa forma? De qual forma eu preciso fazer? Muito bem. Estou eu tendo descanso suficiente para restaurar minha energia e me preencher novamente para me mostrar e para ir viver, né, digamos assim? Estou eu descansando o suficiente para restaurar a minha energia e verdadeiramente, completamente, me mostrar novamente para a vida? Claramente, pisciano, aqui eu estou falando com pessoas que estão imersos em uma rotina. Imersos em uma rotina onde existe sim disciplina, existe sim cuidado, mas eu estou olhando muito para o que é físico e esquecendo que eu tenho o meu corpo físico, mas tenho também o meu corpo energético, o meu corpo espiritual. Qual é o tempo? Se a minha energia, digamos assim, se a minha energia é o que alimenta as minhas ações, se a minha energia, meu corpo telúrico, é o que alimenta as conexões verdadeiras, é o que é capaz de atrair, né? É a nossa energia que atrai as oportunidades, que atrai a abundância, que atrai. Quanto maior o nosso campo energético vibrando em uma frequência melhor, digamos assim, mais alta, maior é o que a gente atrai. Maiores são as coisas, melhores são as coisas que se aproximam da gente. E aqui é muito claro a falta de alimento para o meu campo telúrico, para o meu campo energético. Entende? Não adianta eu ter uma alimentação saudável, eu ir para a academia, fazer atividades regularmente, ter rotina, disciplina, cuidar do meu corpo físico, se eu não consigo tempo e não crio espaço para também alimentar o meu espírito, a minha energia, entende? Isso daqui, o corpo físico, uma hora se vai. Uma hora se vai, cedo ou tarde se vai. A nossa alma, a nossa energia, que é eterna. Então é importante também olhar para isso. Claramente eu estou falando com pessoas que não estão descansando o suficiente, que não estão se permitindo apenas ser, sem a necessidade do produzir, sem a necessidade do fazer, sem a necessidade do entregar algum resultado, entende? Simplesmente ser. Simplesmente criar espaços para ser. Por exemplo,
Quanto de tempo eu tenho em silêncio para que a minha alma intencionalmente possa falar comigo? Entende? Eu dedico 5 minutos do meu dia me conectando com o meu corpo, com a minha respiração. Por isso que se fala muito, né, hoje em dia sobre a meditação, sobre o yoga, porque são práticas que alimentam também o nosso espírito. Não é como ir para a academia e gastar a energia do corpo, preocupado com a matéria. Entende, Pisciano? Principalmente o signo de Peixes, que tem uma intuição muito aflorada, que tem uma... O signo de Peixes, do Pisciano, que ele está alinhado com a sua missão, com o seu propósito, ele tem sonhos reveladores, ele confia na intuição, sabe? Ele tem todas as respostas que precisa na palma da mão, porque a intuição do Pisciano é uma das intuições mais afloradas, vivida se estiver em alinhamento, se estiver em alinhamento com a sua missão espiritual na Terra. Agora, esse excesso de conhecimento, de intuição, de informação em desalinhamento com o campo espiritual é uma bomba, porque você sente a pressão energética chegando, você vivencia isso, mas não sabe qual direção tomar, não sabe o que fazer, não sabe se aquilo é para você ou não. Entende? Porque tem muito barulho, muita coisa que não é significante para a sua jornada no momento. Entende, Pisciano? Mantra do dia. Quanto mais eu me dou permissão para descansar, mais eu posso contribuir. Não só comigo mesmo, mas também com os outros, né? Porque eu entrego, quando eu chego, a minha energia está carregada, eu estou cheio de energia. Então, qualquer ambiente que eu chego cheio de energia é um ambiente que eu consigo transformar apenas estando ali, sem precisar fazer muita coisa, sem precisar ter muito esforço. Entende? Entende a importância de você descansar e reservar espaços de tempo, criar rotinas com a sua alimentação espiritual também, parte do seu dia a dia? Ação do dia: tome um banho, coloque algum óleo essencial de lavanda em suas mãos, use isso na sua respiração e vai para a cama muito... Aqui fala ridiculosamente, vou usar essa palavra, ridiculosamente cedo. Ou se permita um tempo off, um tempo de descanso, um tempo fora, um tempo na natureza, um tempo desconectado. E perceba o seu corpo telúrico, o seu corpo energético, agradecendo a você e ao seu corpo físico por essa entrega, por essa dedicação. É somente dessa forma, com a sua energia abastecida, que você consegue servir e vivenciar o seu propósito dia após dia. Sem esses tempos de pausa, sem esses espaços preparados por você na sua rotina diária de alimento para o corpo e para a alma, não adianta você cuidar do físico, porque o físico, ele fica, entende? É importante sim cuidar do físico, não estou dizendo que não é importante, viu? É muito importante, mas em equilíbrio. Aqui a gente está falando para pessoas que estão cuidando do físico, mas que não estão cuidando do corpo telúrico, da energia, tá? Vamos ver o que mais, Pisciano? Para quem gosta de ervas, pessoal, banho de alecrim, banho de manjericão, são banhos excelentes, tá? Pega umas folhinhas, coloca a água para ferver. Quando a água estiver fervida, você joga as folhinhas lá dentro, deixa curar um pouco, né? Deixa ficar ali um pouco. E depois você se joga do pescoço para baixo aquela água. Isso ajuda também o seu corpo telúrico, energético,
Por quê? Por conta do manjericão, por conta do alecrim? Também, mas principalmente pela intenção. Tudo que é energia que não vemos, que não é físico, é movido pela intenção. Entende? Três cartas, por favor. A carta da decisão, a carta do diabo, né? Falando sobre o físico, o apego físico, os nossos vícios. Três de copas. Falando sobre o excesso de confiança. E a rainha de espadas. E no fundo do deck, o 4 de paus. Pessoal, aqui eu posso estar falando com pessoas que estão buscando primeiro, existe uma questão de uma estruturação que começa a acontecer na sua vida, tá? Principalmente no seu âmbito de relacionamentos. O 3 de copas, no centro da sua leitura, ele vem trazer novas oportunidades para você celebrar em comunidade. A carta do 4 de paus, ela é representada pela carta do casamento porque ela traz uma questão de comunidade também, ela traz uma questão de estruturação aos poucos, por isso o casamento, porque o casamento não é o que a gente geralmente diz, né? Vamos ser felizes para sempre. É algo que você constrói todos os dias. Se você tem um relacionamento, é importante aproveitar esse momento para você perguntar no seu relacionamento. Por exemplo, eu me casaria com essa pessoa de novo hoje? Ou então eu gostaria que essa pessoa fosse uma mãe para os meus filhos? Gostaria que essa pessoa fosse um pai para os meus filhos? Em algum momento, sabe? Trazer um pouco dessas reflexões. Se eu estou solteiro, eu sou uma pessoa que eu me casaria hoje? E fazer uma análise mesmo, sabe? E aqui eu tô falando bem de relacionamentos, né? Tô falando de relacionamentos, mas relacionamentos que não são atraídos pelo emocional ainda. São coisas que estão muito no lógico, muito na razão, né? A rainha de espadas. Ela é muito lógica, ela é muito objetiva, ela sabe o que fazer, sabe? Só que muitas vezes ela não tem ainda a energia necessária para dar o passo na direção certa, entende? Que vai de fato trazer essa completude que é necessária para esse momento. Por quê? Porque muitas vezes está muito concentrado na razão, no óbvio, no físico, na matéria, entende? A rainha de espadas, ela tem muito isso, assim, foca muito na carreira, foca muito no... É um momento onde você foca muito no que é físico mesmo, sabe? Ela é objetiva, ela vai, ela faz, ela coloca os sentimentos um pouco no bolso, e vai para ação, sabe? Ela tem essa força, né? Ela é muito forte, ela é muito poderosa, ela tem a força de fazer acontecer, sabe? Só que aqui tem uma questão de uma necessidade de uma estruturação que começa a acontecer na sua vida, né? Porque no centro da sua leitura a gente tem o 3 de copas. Não tem como eu olhar para o 3 de copas e para a rainha. A rainha, ela corta e ela é objetiva. O 3 de copas, ele junta. Enquanto a rainha está separando o joio do trigo, o 3 de copas está juntando todo mundo e está fazendo aquilo dar certo, sabe? Está olhando com empatia para as diferenças. E como o 3 de copas está no centro da sua leitura, do lado da carta do diabo, eu posso dizer aqui de você, talvez, tomando decisões muito com base em influências de pessoas e de coisas ao seu redor, que se você parar e se concentrar em si mesmo, você não tomaria tais decisões, entende? Não deixe que a energia externa influencie em você, não deixe que as conexões influenciem de fato no que você julga que é importante para o seu crescimento e desenvolvimento, tá? Tente focar mais em coisas que não são momentâneas, mas em coisas que são construídas com o tempo, porque é isso que a sua alma
necessariamente precisa. E você vai encontrar isso através do descanso, através da sua energia recarregada, entende? Aqui, pessoal, não estou falando sobre um descanso entre festas, entre amigos, entre balada, entre, sabe, um final de semana de festas. Não é sobre isso. É um lugar onde você pode se conectar com você mesmo. E a partir dessa conexão, você buscar passo a passo certa transformação, tá? Devagar, aos poucos, uma coisa que é estruturada a longo prazo. Assim como o casamento, né? Você casa um dia, mas vai estruturando ele. O tempo que vocês estiverem juntos, existe a estruturação. Precisa ser um apoio constante, uma coisa diária. Vamos pegar aqui com o tarô da natureza, já que a gente tem essa força, essa necessidade de descanso. Vamos ver uma carta aqui que se faça presente para essa energia. Para o signo de Peixes, por favor, uma carta. Virou. Ó. Conecte-se com a natureza. Você está rejuvenescido e inspirado e inspirado por passar parte do seu tempo do lado de fora. Muitas vezes, você será rejuvenescido e inspirado por gastar algum tempo na natureza, do lado de fora. E no fundo, a carta do casamento, olha que lindo. Como que eu vou estruturar um casamento? Como que eu vou estruturar algo com alguém em uma conexão de longo prazo, construindo dia após dia, se a minha energia... Por exemplo, você se casaria com você hoje? Porque o que você, neste momento, está tendencioso a atrair é exatamente um perfil como o seu, sabe? Só que o que eu sinto aqui é que a espiritualidade ela tem algo a mais para você e que vai ser necessário uma transformação um pouco maior sua para você conseguir se alinhar com isso, sabe? E quando eu falo, a carta do casamento, ela também pode representar na vida profissional grandes vínculos, né? Grandes contratos de longo prazo, coisas duradouras que vão exigir comprometimento diário, digamos assim, sabe? Então eu posso estar falando dessas duas questões, mas para isso é preciso você se conectar consigo mesmo primeiro. Sem com que essa conexão aconteça, depois da carta do casamento, a gente tem o verão. Então, possivelmente, até o verão, você está tendo essa oportunidade de se afastar um pouco das coisas mundanas, de se afastar um pouco de relacionamentos que podem te influenciar em algumas direções que não é de fato o que você gostaria de estar vivendo neste momento, e até o verão se preparar. Se você está vivendo o verão agora, até o próximo verão que seja, se preparar, se conectar, para conseguir se alinhar com alguém verdadeiramente, sabe? Em uma nova frequência, uma nova energia, uma nova vibração. A carta do casamento com o 4 de paus é um grande sim para quem está procurando alguém para construir uma história, sabe? É um grande sim. Só que aqui eu não consigo... A carta do diabo, procedida pela carta dos grupos, né, das amizades, é como se você precisasse deixar alguns grupos, deixar alguns vínculos, deixar alguns vícios, se conectar consigo mesmo, se conectar com outros grupos, com a natureza, com o que é natural da vida, né?
tanto como alimento para o físico, quanto para o espírito, quanto para a energia, sabe? E dessa forma você começa a se alinhar com algo que tem de fato mais significado para a sua história. Porque talvez se relacionar com alguém ou encontrar um meio profissional agora, com a energia que você sente, talvez não seja o melhor para você a longo prazo, entende? Então você está tendo a oportunidade de se reestruturar energeticamente a partir dessa leitura. Combinados, Pisciano? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha feito algum sentido. Te convido a curtir, comentar e a compartilhar esse vídeo caso você queira, assim você ajuda o canal a crescer. Desejo sucesso para os próximos dias, para a sua jornada, e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.